Olá, caro concurseiro, você que está se preparando para o concurso da PGE Santa Catarina, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concurso público. E o meu nome é Silas Ventura, eu sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da PGE Santa Catarina. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa neste momento estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com o amigo, pois nós pretendemos trazer também outras aulas de outras leis que vão ser abordadas no tópico de legislação específica. Portanto, você não pode ficar de fora deste curso de legislação específica para o concurso da PGE Santa Catarina. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da PGE Santa Catarina. A primeira aula, o primeiro tópico, nós trazemos aqui a leitura do título 1 do regimento interno, que vai tratar da natureza, competências e estrutura organizacional, tá certo? Então, o primeiro capítulo trata da natureza da PGE Santa Catarina e o artigo 1º vai dizer que a Procuradoria-Geral do Estado, instituição jurídica permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, é o órgão central do sistema administrativo de serviços jurídicos da administração pública estadual direta e indireta, sendo dotada de autonomia funcional e administrativa. Então, de cara, nós já vimos aqui que este artigo 1º, ele traz várias informações acerca da PGE dentro do seu artigo, dentro do caput desse artigo. Então, para facilitar o entendimento das informações que são trazidas aqui, nós colocamos aqui nesse esquema aqui, tratando sobre a natureza jurídica da PGE e também outras características da PGE. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que o artigo 1º diz que a PGE Santa Catarina ela é uma instituição jurídica permanente, certo? Permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Então, nós temos aí a posição, digamos assim, jurídica que a PGE se encontra, Ela é aquela instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. A PGE Santa Catarina ocupa a posição de advocacia pública, É a parte da advocacia, o órgão de advocacia pública que nós iremos ver, dentre as principais competências, é defender o Estado de Santa Catarina. E nós sabemos que lá na Constituição existe a parte que trata da justiça, propriamente dita, e existe a parte que trata das funções essenciais à justiça. Então, dentre essas funções essenciais à justiça, se encontra lá a advocacia pública, certo? Que é, nesse caso, a representação dos entes públicos por meio dos advogados públicos. Então, é por isso que se diz que é função essencial, a jurisdição do Estado. Nós sabemos que a advocacia, o Ministério Público, os advogados, apesar de serem essenciais à justiça, à função, à atuação da justiça, eles não são considerados justiça, certo? Não fazem parte da justiça, como está lá bem esclarecido na própria Constituição Federal. Mas, todavia, eles são considerados funções essenciais, ou seja, sem eles, sem essas figuras, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, não posso dizer que existe justiça. Então, é necessário a existência deles, para que possa ser realmente implantada, executada a verdadeira justiça. Então, é por isso que é considerada função essencial à justiça, essencial à função jurisdicional do Estado.
Então, esse é o primeiro tópico sobre a PGE Santa Catarina, mas temos ainda que ela vai ser um órgão central do sistema administrativo dos serviços jurídicos da administração pública estadual direta e indireta. Então, ela vai estar ali atuando no setor jurídico da administração direta, que é o próprio Estado, e das empresas, dos entes, dos órgãos que trabalham, atuam ali na via indireta, né? Na administração indireta ligada ao Estado, certo? Que podem ser autarquias, podem ser fundações, podem ser empresas estatais que estão ali ligadas ao Estado de Santa Catarina. Então, a PGE ela vai também atuar ali representando essas empresas na via indireta. Muito bem, nós temos aqui ainda a questão da autonomia funcional e administrativa, certo? Então, isso significa que ela possui uma autonomia no tocante à questão funcional, né, do exercício das suas funções e também no tocante à sua administração, o que significa que ela própria pode se organizar nos seus órgãos, na distribuição de tarefas, na distribuição de atribuições e etc. Certo? Então, isso significa autonomia funcional e administrativa. Então, são essas três principais informações que temos no artigo 1º. Seguindo aqui, nós vamos agora entrar nas competências do artigo 2º, que diz que a PGE representa o Estado judicial e extrajudicialmente, bem como exerce as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Estado. Então, resumindo, são essas três principais atividades. Dentro dessas três principais atividades, existem outras atividades que vão ali se desdobrando, dentro dessas três competências que nós iremos ver a partir desse artigo 2, o artigo 3 por diante. Mas, a princípio, são essas três funções que é representação, né, consultoria jurídica e assessoramento, certo? Representação, consultoria e assessoramento. Sempre observando essas informações importantes, porque podem ser questão de prova. O parágrafo 1º diz que a competência prevista neste artigo abrange. Aí ele vem agora destrinchando de forma mais detalhada as competências que trata o caput do artigo 2º. Então, o inciso 1º do parágrafo 1º diz que defender a norma legal ou ato normativo estadual impugnado em ação direta de inconstitucionalidade proposta no Tribunal de Justiça do Estado, observando o disposto na Lei 12.069, de 27 de dezembro de 2001. Então, defender aqui a norma legal ou ato normativo estadual, aquelas leis que são criadas, né, que são editadas pelo Estado. Então, a PGE, né, ela tem essa competência de defender por meio de ação direta de inconstitucionalidade que é proposta no Tribunal de Justiça Estadual, certo? Ainda vamos ter aqui outras ações que é competência da PGE no tocante às ações que são ali trazidas no âmbito estadual. Então vamos ter a ação civil pública, no inciso 2º, ação de improbidade administrativa, então ela vai atuar naquela ação defendendo o Estado. Vamos ter também promover a cobrança da dívida ativa da União, que são as dívidas, né, que são os devedores, né, que criam determinada dívida na União, né? Então a PGE ela vai estar ali cobrando, né, por meio da execução, do processo de execução, certo? Então a cobrança da dívida ativa. E ainda o inciso 4º, elaborar e atuar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são ações que tratam de questões constitucionais, né, de violações a normas constitucionais. Então, a PGE é quem vai estar atuando no âmbito dessas ações em face do Estado. Seguindo ainda, nós temos manifestar-se nos projetos de lei,
encaminhados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, bem como analisar com exclusividade a constitucionalidade de autógrafos de projetos de lei, tá certo? Então, manifestar nos projetos de lei aqueles projetos de lei que são feitos, são criados pelo Legislativo Estadual. Então, ela vai analisar se aquele projeto de lei realmente existe, né, uma violação à Constituição Estadual, à Constituição Federal, se vale a pena aquele projeto ser levado à frente, né? Ainda a constitucionalidade de autógrafos desse projeto de lei, certo? O inciso 6º trata de coordenar a elaboração de informação em mandado de segurança, mandado de injeção e habeas datas impetrados contra a autoridade estadual, bem como aquela a ser prestada pelo governador do estado em ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós temos mais uma vez aqui outras ações, né? Aqui são chamadas de remédios constitucionais ou ações constitucionais, em que nessas ações aqui, né, que são em face do Estado, ou seja, contra o Estado, mandado de segurança, mandado de injunção e também habeas data, em que haja alguma violação, certo? Em relação a impetrados contra a autoridade estadual, bem como aquela a ser prestada pelo governador do estado em ação direta de constitucionalidade. Então, nessas ações, a PGE também vai atuar ali para defender, né, o estado e nas situações em que o governador for a autoridade responsável, certo? Então, nós temos aqui uma série de ações, até agora nós vimos aqui, principalmente ações constitucionais, né? Mandado de segurança, habeas datas, mandado de injunção, e aquelas ações que estão dentro do controle de constitucionalidade, que é a DI, né? A DPF e outras ações relacionadas ao controle de constitucionalidade. Então, daí você já grava, né, quais são os tipos de ações, também ação civil pública, nós vimos, e ação de improbidade administrativa, certo? Então, são uma série de ações em que a PGE vai ter competência para defender. Lembrando que esta aula é apenas tratando sobre a competência em determinada ação, só para mostrar qual é a competência, em que ação, né, a PGE vai ter competência. A aula não é sobre as ações, para caso alguém possa indagar, né, porque eu não estou falando de cada ação, porque esse não é o objetivo da aula, tratar das ações, mas apenas da competência em relação às ações. Seguindo, nós temos ainda responder consulta jurídica, né? Nós vimos lá na frente que uma das principais atribuições da PGE é consultoria jurídica. Então, responder consulta jurídica formuladas pelas seguintes autoridades. Aí você vai ter que prestar atenção quais são essas autoridades que devem ser respondidas, né, a sua consulta jurídica. Então, tem aqui uma série, né, de autoridades, né, a começar pelo governador do estado, que é a principal figura em que se deve dar certa prioridade quando se fizer uma consulta jurídica, que é o governador do estado. Em seguida tem o vice-governador do estado, os secretários do estado, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral de Justiça, que aí já é na parte do Ministério Público Estadual, né? E ainda temos o Defensor Público Geral, que é na parte da Defensoria Pública Estadual. Então, nós temos esse grupo, né, de pessoas, de figuras que devem ser respondidas no tocante à consultoria jurídica. Agora, seguindo, o inciso 8º vai tratar de assistir à administração pública estadual no controle interno da legalidade e da moralidade administrativa de seus atos, especialmente por meio de... Então, aqui vai tratar do controle de legalidade dos atos administrativos. Então, nós vamos ver mais especificado o que quer dizer, né, em que implica esse controle da legalidade dos atos administrativos
no tocante à legalidade e à moralidade dos atos administrativos. Então, por meio de normatização de parecer, né, nós sabemos que a consultoria jurídica, geralmente, ela vai se materializar por meio de um parecer, que é quando aquelas autoridades que nós vimos aqui no inciso anterior, né, a começar pelo governador do estado, vice-governador, secretários, as figuras que estão mais ali diretamente ligadas ao próprio estado, vão fazer determinada consulta. Então, essa consulta ela vai se materializar muitas vezes por meio de um parecer jurídico. Esse parecer jurídico vai dar ali no final, né, vai trazer a questão da argumentação jurídica e no final vai trazer ali a opinião do parecerista, né, do advogado público, do procurador, que vai trazer ali a sua opinião a respeito daquele tema, né, que lhe foi consultado, né? Só que aquele parecer ele pode ser normatizado futuramente e pode se tornar um precedente, né, para ser adotado por toda a administração pública estadual, certo? Então, o controle interno de legalidade da moralidade administrativa de seus atos, especialmente por meio de proposta de normatização de parecer. Em segundo momento, temos proposta de declaração de nulidade de ato administrativo, né, quando se identifica determinada ilegalidade em determinado ato administrativo estadual, então pode ser feita ali uma declaração da nulidade daquele ato administrativo, certo? Ainda temos proposta de adoção de norma, medida ou procedimento. Então, quando se identifica, né, legalidade, vício de legalidade ou de moralidade, então se é feita a administração pública a proposta de adoção de determinada norma, de determinada medida ou procedimento que vise sanar aquela ilegalidade, aquela possível ilegalidade que existe naquele ato administrativo, certo? Ainda temos enunciado de súmula administrativa ou determinação de providências. Então, o controle interno dentro da administração pública para a questão da legalidade e moralidade, ele pode abranger todas essas medidas que temos aqui. Proposta de normatização do parecer, declaração de nulidade de ato administrativo, adoção de norma, medida, procedimento e enunciado de súmula administrativa. Como nós sabemos, eu acredito que uma boa parte de vocês já sabe, assim como existem súmulas jurídicas, também existem súmulas administrativas, que são aquelas súmulas baseadas em decisões administrativas dentro do âmbito da administração pública. Então, essas súmulas, elas também servem como uma base para se tomar determinada decisão sobre determinado tema dentro do âmbito da administração pública estadual, certo? Então, por isso que a PGE pode, dentro da questão do controle interno, né, de legalidade e moralidade, pode ali sugerir, né, que se adote enunciado de súmula administrativa ou também determinada providência, que é simplesmente uma atitude, uma iniciativa para que possa sanar a legalidade ou a moralidade, certo? Então, essa é a competência do inciso 8º. O inciso 9º diz exercer o controle, a orientação normativa e a supervisão técnica do serviço jurídico das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais na forma da lei. Vamos ter aí, né, nesse caso, uma espécie de supervisão, né, das entidades que são da administração pública estadual indireta, que vamos ter as fundações, as autarquias, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas esse controle é um controle na esfera jurídica, certo? Do serviço jurídico dessas empresas, desses entes ali ligados à administração pública indireta estadual, ok? Então, é a PGE que vai exercer esse controle e supervisão técnica do serviço jurídico.
Além disso, o inciso 10 traz coordenar e controlar as comissões permanentes de processo administrativo disciplinar. Nós sabemos que quando se é constatado determinada infração em determinado agente, servidor dentro do âmbito da administração pública, né, direta ou indireta, se é instaurado ali um processo administrativo disciplinar. Mas para que seja comandado, né, exercido esse processo, organizado esse processo administrativo disciplinar, é necessário que se institua uma comissão. Mas quem é que vai, nesse caso, supervisionar esta comissão? A comissão que vai julgar, a comissão que vai abrir, dar abertura ao processo, dar andamento às fases do procedimento administrativo disciplinar. Então, quem vai saber se a comissão entende das regras jurídicas, né, que devem ser obedecidas durante o procedimento administrativo disciplinar. Então, é a PGE que vai coordenar, que vai orientar estas comissões quando for aberto determinado procedimento administrativo disciplinar, certo? Então, é isso que diz o inciso 10. O inciso 11 diz processar pedido administrativo de indenização ou de satisfação do direito na forma da legislação específica em vigor, né? Então, quando há um pedido de indenização por determinado dano que determinado agente da administração tenha cometido, né, em relação a terceiro, então é competência da PGE processar esse pedido de indenização. Ainda no inciso 12, temos uniformizar a jurisprudência administrativa, dirimindo controvérsia jurídica entre órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta. Antes de explicar isso aqui, observe que eu sempre venho colocando em destaque aqueles termos que são essenciais, aqueles termos que são mais importantes de cada competência. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês também, sempre ir observando os termos que eu costumo chamar de palavras-chave, que são o que mais importa em cada competência. Então, observe sempre, né, jurisprudência administrativa é uma competência da PGE, né, que é uniformizar, certo? Que é o fato de quando existem várias decisões e ali decisões que tratam do mesmo tema e ela junta aquelas decisões numa só súmula administrativa ou precedente administrativo que vai servir como base para as próximas decisões que tratem do mesmo tema, certo? E também vai, com esse objetivo da uniformização dessa jurisprudência, ela vai dirimir possíveis dúvidas jurídicas, né, conflitos jurídicos normativos que podem surgir, né, posteriormente. Seguindo, temos o inciso 13, que é orientar a administração pública estadual no cumprimento de decisões jurídicas e opinar obrigatoriamente em pedido de extensão de julgado, certo? Então, temos duas competências dentro de um aqui. A primeira é orientar a administração no cumprimento das decisões judiciais, como deve ser cumprido determinada decisão judicial. Então, a PGE vai auxiliar a administração pública a cumprir, né, e como cumprir da melhor forma. E, no caso aqui, também, em segundo momento, vai opinar obrigatoriamente em pedido de extensão de julgado, certo? Agora, o inciso de número 14 vai tratar de promover processo administrativo disciplinar nos casos previstos em lei. Então, veja que também a PGE tem competência também para instaurar, né, para promover processo administrativo disciplinar quando uma lei determinar que seja competência da PGE, certo? Então, veja os casos previstos em lei. Agora, o inciso 15, né, diz que representar os interesses do Poder Executivo Estadual perante os tribunais de contas do Estado e da União, né? Então, aqui que a gente viu lá no início, no caput do artigo 2º, então vem trazendo aqui, mais uma vez, a representação dos interesses do Poder Executivo Estadual, mas nesse caso, diante dos tribunais de contas do Estado e da União.
O inciso 16 trata de relacionar-se com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e a Defensoria Pública. Isso aqui depende muito da competência, da matéria, do tema que se tratar, em que vai exigir alguma cooperação entre a PGE, entre a OAB e o Ministério Público e também a Defensoria Pública. Isso aqui são algumas situações em que o interesse comum, né, ele é relevante naquele momento, naquela situação, e que exige a cooperação de todos os órgãos que são funções essenciais à justiça, certo? Então, depende da situação em que a determinada lei venha a trazer. Seguindo, nós temos ainda realizar correção para verificar a regularidade e eficácia do serviço jurídico das entidades da administração pública estadual indireta. Veja que a PGE também atua como uma espécie de corregedoria ou corregedora que vai estar verificando a regularidade e a eficácia do serviço jurídico. Veja que não é da PGE corregedora da administração pública, aliás, no geral, mas é do serviço jurídico prestado dentro da administração pública indireta do Estado. O inciso 18, né? Prestar assistência jurídica aos municípios quando solicitado. Observe que é uma extensão aqui do Estado para os municípios, né? Lembrando que os municípios podem ter as suas próprias procuradorias, os seus próprios serviços jurídicos, mas nesse caso, quando solicitado, pode acontecer que o município não tenha e pode solicitar a PGE estadual, e aí ela tem também essa competência de estender a determinado município a sua assistência jurídica. O inciso 19 trata de manifestar-se nos processos e recursos submetidos à apreciação do Tribunal Administrativo Tributário, certo? Então, quando tratar sobre questões do Tribunal Administrativo Tributário, a PGE vai manifestar-se nesses processos e também nos recursos. Ainda temos aqui o inciso 20, que trata de representar judicialmente, né, durante o exercício do respectivo cargo, o governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça e os titulares das secretarias do Estado. Veja que eu deixei aqui em destaque quais são essas figuras, né? Temos o governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, né? E os titulares das secretarias de Estado. Então, aqui é quando a figura do governador, do presidente do Tribunal de Justiça, ou, nesse caso, dos secretários, né, de Estado, estão sendo julgados, né, seja por qual motivo seja, né, que motivo for, eles estão sendo julgados. Então, é competência da PGE representar essas figuras, né, essas pessoas. Então, cuidado para não confundir essas figuras daqui com as figuras daquele inciso anterior que nós vimos, que é em relação à consulta jurídica. Aqui nós estamos tratando de representação das pessoas. Lá era consulta às pessoas, resposta às consultas daquelas pessoas, que a lista lá é bem maior que essa daqui. Aqui nós temos basicamente apenas 3 pessoas, que é o governador, o presidente do Tribunal de Justiça e nós temos também os secretários de Estado. Muito bem. Agora, quais são as situações? Quando demandados em ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa. Então, são esses 3 tipos de ações em que a PGE vai representar, né, essas pessoas judicialmente. Lembrando que devem também estar durante o exercício do respectivo cargo. Então, se não tiver mais durante o cargo, não tem a obrigação de representá-los. Por atos praticados em decorrência de suas atribuições constitucionais ou legais, desde que não haja conflito de interesse do Estado, no entendimento do Conselho Superior da PGE, certo? Então, gravem essa informação aí que provavelmente
será uma questão de prova, porque traz várias informações importantes aí. O inciso 21, coordenar e controlar comissões de acompanhamento de projetos de lei, certo? Então, aquelas comissões que se constituem para elaborar determinado projeto de lei. Então, a PGE tem competência de coordená-las e também de controlá-las. Lembrando que nem sempre as pessoas que estão ali tentando, no legislativo, né, tentando elaborar determinada lei, tem conhecimento de legislação, tem conhecimento de direito, conhecimento jurídico, né, de jurisprudência também, então, e de conhecimento constitucional, que é o principal para se elaborar legislação, certo? Então, é necessário que haja uma assessoria jurídica dos órgãos jurídicos do Estado para essas pessoas, certo? Então, isso é o que traz o inciso 21, ok? Projetos de lei, lembrando que são projetos de lei que afetem uma ou mais categorias de servidores públicos do Estado. Muito bem. O inciso 22, temos que coordenar a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que é o CPRAC, né? Na forma do artigo 32 da Lei Federal 13.140. Então, ele vai coordenar essa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, certo? Aí terminamos as competências e vem o parágrafo 2º do artigo 2º, dizendo que o controle dos serviços jurídicos, que trata o inciso 9º do parágrafo 1º desse artigo, será exercido nos termos da Lei Complementar, né, 226 de 2002. O parágrafo 3º traz que a representação judicial do Estado e a consultoria jurídica do Poder Executivo são competências exclusivas da PGE, tá certo, gente? Então, isso aqui também é importante, né? É uma coisa lógica, mas ao mesmo tempo é importante porque pode ser que a banca queira jogar aí, dizer que em determinadas situações outro órgão pode representar, né? Pode, no caso aqui, representar ou atuar com consultoria jurídica para o Estado. Nesse caso, tem aqui o parágrafo 3º vedando, dizendo que essas duas competências, elas são exclusivas da PGE. Então, preste bastante atenção nesta informação. Então, nós terminamos aqui a nossa primeira aula, tratando sobre as principais características da PGE Santa Catarina e também sobre as competências, as principais competências do artigo 2º. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá!